Boa noite, pessoal. Novamente, continuando aqui com a parte de espectrofotometria e automação em bioquímica. Esse slide aqui, volto a frisar para vocês, ele é um dos slides mais importantes porque ele fala sobre a lei de Lambert e Beer. Que essa lei tem uma relação, ela faz uma relação direta da absorbância de determinado analito com relação à sua concentração. Ou seja, essa lei, de forma ideal, ela deveria dizer que quanto maior a absorbância da reação, maior seria a concentração de determinado analito. Porém, nós temos um desvio nessa lei, tá? E esse desvio é relacionado a um item de extrema importância que eu cito, que é a linearidade da reação. Essa reação, quanto maior a sua absorbância, maior a sua concentração, porém ela perde a linearidade da reação. Ou seja, ela ganha uma concentração falsamente diminuída devido a essa limitação, tá certo? Como podemos fazer com que essa limitação seja sanada sem levar prejuízo à análise que estamos realizando? Através da diluição da amostra. Tá certo? As amostras elas podem ser diluídas de acordo com a bula, tá? Cada bula ela tem um fator de diluição que deve ser aplicado, recomendado, tá certo? E ele deve ser consultado. O que eu estou falando aqui para vocês é de forma a dar exemplos, tá? E vou utilizar novamente o exemplo da glicose. O exemplo da glicose, a linearidade da reação, ou seja, a reação ela representa uma concentração verdadeira em relação à sua absorbância até quando nós atingimos a concentração de 400 mg por decilitro. Após de 400 mg por decilitro, o valor que eu achar, ele pode estar falsamente diminuído. Por quê? Porque a reação perdeu a sua linearidade. Então ela veio aqui fazer esse desvio aqui, que não seria a reta ideal esperada, porque a limitação do teste seria essa concentração. Então vamos supor que eu consultei a bula e verifiquei lá na bula do determinado fabricante que a glicose acima de 400 ela deve ser diluída com um soro fisiológico 1:2. O que é isso? A diluição, depois de uma aula oportunamente eu falo para vocês como é que fazem várias diluições. Mas a diluição 1:1 1:2 seria uma parte de uma solução mais uma parte de outra solução, que a somatória vai formar duas partes. Então seria 1:2. Entenderam? Então, uma parte de uma solução mais uma parte igual de uma outra solução, que seria a solução diluente, que irá formar duas partes. Então, essa seria a diluição 1:2. Então, eu peguei lá a glicose, peguei a minha amostra, que estava 480, por exemplo, que seria uma amostra que estava fora da linearidade. Eu diluí a minha amostra 1:2. Eu peguei, vamos supor, 1 ml de amostra mais 1 ml de soro fisiológico e transformei em uma parte que tem o dobro do volume, ou seja, 2 ml, sendo que metade é soro fisiológico, metade é amostra. Homogeneizei, certo? Aí eu vou repetir o teste. No meu teste sem diluir a amostra, ele tinha dado 480. Agora,
com o teste diluído, eu achei o valor de 280. O que significa isso? Significa que ele agora, essa amostra diluída, ela está dentro da faixa de concentração esperada, que é de 0 a 400. Então, ela é fiel. Porém, é uma amostra diluída. E como que eu faço para que essa amostra que está diluída possa representar um valor real? Basta você multiplicar o valor encontrado pelo fator de diluição. E o fator de diluição vai ser quanto? 2. A amostra não foi diluída 1 para 2? Então, o fator de diluição dessa amostra é 2. Então, 2 vezes 280 vai ser igual a 560. Tá certo? Então, vocês podem ver que a amostra sem diluição tinha dado 480, isso tudo hipoteticamente, tá? Devido ao desvio da lei de Beer, a essa falha, tá certo? Quando eu diluí a amostra, eu eliminei a falha, eliminei o desvio da lei de Lambert e Beer e proporcionei com que essa amostra ficasse dentro de um valor aceitado pela linearidade da reação, que seria até 400. Aqui no exemplo, deu 280. Dessa forma, para me achar o valor real, basta eu multiplicar esse valor que eu achei pelo fator de diluição, que seria 2. Então, 280 vezes 2 é igual a 560, que é o valor real, eliminando assim a interferência relacionada a esse desvio da lei de Lambert e Beer, que seria a linearidade da reação. Todos os kits possuem o fator linearidade que deve ser respeitado. Toda amostra que ultrapassar a linearidade, a bula deverá ser consultada e dessa forma deve ser realizada a diluição da amostra para que você possa eliminar essa interferência analítica muito importante. Beleza? Então, aqui na teoria, a lei de Beer é esta aí. Deixa eu puxar aqui no meu celular, que eu não estou conseguindo acessar. A lei de Beer seria a intensidade de um feixe de luz monocromático decresce exponencialmente à medida que a concentração da substância absorvente decresce exponencialmente à medida que a concentração da substância absorvente aumente de forma aritmeticamente. Tá certo? Então, essa seria a base da lei de Beer. A lei tende a não ser válida para concentrações muito elevadas, como eu falei, especialmente se o material dispersa muito a luz. Então, por isso que cada kit estabelece um valor de corte. E esse valor de corte está na bula de cada kit. Então, a lei de Beer ela é essencial para determinar a linearidade da reação e também é essencial para estabelecer a diluição dessa amostra, o índice de diluição dessa amostra, tá? Então, por exemplo, algumas técnicas podem dizer que a amostra deverá ser diluída 1 para 5. Como que eu faço uma diluição 1 para 5? Eu pego uma parte da minha amostra, no caso o soro, mais 4 partes do meu diluente. Então, 1 mais 4 eu formo 5. Então, a base da diluição 1 para 5 seria isso. Tá? Uma parte mais 4 eu formo 5. Então, se eu pego 100 microlitros de amostra mais 400 microlitros
de soro fisiológico, eu fiz uma diluição de meio ml a 1:5. Se eu tiver que fazer a conversão de um determinado resultado, eu tenho que multiplicar o resultado obtido por essa diluição pelo fator de diluição, que seria 5. Então, por exemplo, eu peguei lá um analito, deu 20, vezes 5 é igual a 100. Certinho? Entenderam bem? Posso seguir com isso aí? Isso é muito importante, tá? Para a vida profissional. Seguindo aí. O que nós fazemos com as etapas pré-analíticas da espectrofotometria, né? Primeira coisa, quando nós ligamos um aparelho, tá? Um espectrofotômetro, nós temos que esperar um determinado tempo para que a luz se estabilize, tá? Por mais moderna que seja a fonte de luz de um equipamento, ela tem um tempo certo para aquecimento e para estabilidade, tá, das ondas de energia luminosa, né? Então, nós temos que respeitar o tempo mínimo. Alguns espectrofotômetros, por exemplo, que tem na faculdade, vocês vão ver que quando você liga, ele exige um tempo de 10 minutos para que você comece a realizar alguma análise. Esse tempo ele é um tempo que vai, no caso desse equipamento, é um tempo misto, tá? Que ele vai utilizar tanto para estabilizar a fonte de luz, para aquecer, quanto para preparar o seu sistema de aquecimento interno. Ele possui um banho-maria interno, não é um banho-maria líquido, mas é um bloco térmico interno que ele controla a temperatura de acordo com a programação desejada. Então, determinados testes são feitos a 25 graus, que é uma temperatura condicionada, e tem outros testes que são realizados a 37 graus, que é uma temperatura simulada. Tá certo? 25 seria a condição ideal de temperatura e pressão, de acordo com a CNTP, condições normais de temperatura e pressão. E já a 37 já seria uma temperatura que vai simular, né, a temperatura do organismo. Geralmente, reações enzimáticas são realizadas a 37 graus, porque a enzima ela tem uma faixa de otimização do seu funcionamento, que é a faixa de temperatura que mimetiza o organismo humano. Então, por isso, da temperatura de 37 graus. Então, quando você liga, você pensa estabilizar, aquecer o sistema de óptico, que seria luz, e também condicionar o sistema de incubação do equipamento, que seria o bloco térmico interno que ele tem para que as reações químicas ocorram ali dentro da faixa de temperatura programada. Depois, esse equipamento ele tem sempre que ter disponibilidade de água reagente tipo 2. O que seria isso? A água reagente tipo 2 é uma água que tem baixa condutividade elétrica. Tá certo? Essa condutividade elétrica, em alguns analitos, ela é muito prejudicial, principalmente, por exemplo, magnésio, alguns outros eletrólitos, mas o magnésio é crítico, tá? E alguns outros exames também têm uma interferência significativa. E o índice de condutividade da água tipo reagente, ele é estipulado de 0,3 a 1,3, tá certo? Então, nos laboratórios, a água que você compra ou que você prepara tem que passar por um condutivímetro.
Esse condutivímetro pode ser um condutivímetro de linha, né, que ele está presente no próprio equipamento, por exemplo, uma osmose reversa. Ela tem um condutivímetro que, a partir do momento que você liga o aparelho, ele te dá ali em tempo real o que ele está fazendo com a água. Você vê que quando ele está ligado sem a osmose, está funcionando, a água normalmente dá 2, 3, 4, dependendo da se teve da fonte que você pega, dá até acima de 5 a condutividade elétrica dessa água. Quer dizer, tem muitas partículas de elétrons, tá? Muita partícula química que pode estar interferindo ali, gerando um campo elétrico, um campo magnético nessa água que pode interferir em análise. E quando você passa essa água por um sistema de tratamento, seja um deionizador, seja uma osmose reversa, você diminui esse campo elétrico, fazendo com que a condutividade da água diminua. E a água, para reações químicas, é indicada que ela esteja abaixo de 1,3 de condutividade. E a água é uma etapa inicial para todo equipamento, tá? O equipamento, quando você liga, você tem que fazer a lavagem de todo o seu circuito. Alguns equipamentos pedem que você misture na água soluções, que são aditivos que fazem uma limpeza de suas tubulações. Soluções, na verdade, com finalidade de limpeza, soluções degermantes, tá? E depois que você faz essa limpeza, você não pode deixar resíduo. Aí você tem que passar a água reagente justamente para essas tubulações ficar isentas tanto de resíduo de reações quanto do resíduo da própria limpeza que foi colocada no procedimento. Então a água é fundamental antes e depois, tá? Essas soluções de limpeza geralmente são soluções tamponadas, tá? Que tem uma baixa alteração no pH, justamente para que não deixe resíduos que possam interferir em reações. Então as soluções de limpeza tamponadas, elas tendem a ter o pH neutro, tá? Isso faz com que você tenha uma menor interferência. E essas soluções de limpeza é justamente para deixar os circuitos livres de produtos de reações anteriores, fazendo com que a análise seja o mais fiel possível. Depois você tem a fase de programação. Tá certo? Geralmente, quando você compra um equipamento, ele vem zerado. Ele é como se fosse um computador que você compra. Você comprou um notebook novo, você quer instalar os programas nele, então você tem que baixar os pacotes, instalar o que você quiser, você personaliza, tal. Você deixa o computador próprio para você. O equipamento ele vem com a memória limpa. Então, ele permite que você, na maioria das vezes, escolha o fabricante do kit e você pode inserir a programação desse kit dentro do aparelho mediante aos protocolos de automação de cada kit. Então, geralmente você entra no site do fornecedor do kit, você coloca o modelo do aparelho. Alguns sites são abertos, você nem precisa pedir a permissão, você tem livre acesso. Basta você entrar no site e já entra lá, coloca o modelo do aparelho, aí vai ter lá a série de programação e você baixa a programação que você quiser. Essa programação fica disponível para você e depois você segue a partir de um comando que você dá no aparelho. Você entra dentro do menu do aparelho, pode ser no aparelho mais simples, que é o que tem lá na faculdade. Você entra no menu, que é no próprio display dele. Você vai colocando ali os valores de cada programação. Você estabelece o número da programação, por exemplo, programa 1 vai ser glicose, o programa 2 vai ser ureia, o programa 3 vai ser
creatinina, por aí vai. Aí depois em cada programa você estabelece o filtro, a temperatura, o tempo de incubação, o tempo de leitura, o fator de calibração. Você insere todas essas informações para que na hora que você faça a análise, o resultado já saia conforme o programado. Tá certo? Depois que você fez a programação de cada analito em um equipamento, então você tem que fazer a calibração desse analito. Então você faz um por um, no caso de equipamentos semiautomáticos ou manuais, tá? Aí você tem que fazer um por um. Você tem que pegar kit por kit e lá pegar o branco, que seria o reagente puro, o padrão, que seria o reagente mais o reagente com a concentração conhecida, que equivale a um sangue controle, tá? E fazer a calibração desse equipamento, que aí você deu para ele o parâmetro 0 e você deu para ele o parâmetro X, que equivale a uma concentração conhecida. O aparelho até então está calibrado. Isso nos aparelhos semiautomáticos você faz 1 a 1. É uma etapa bastante trabalhosa, tá? Aqui até você programar todos aqueles 30 kits diferentes que você tem disponível no seu laboratório leva tempo, mas também é uma etapa que depois basta pequenos ajustes, tá certo? Quando você tem já um equipamento de automação um pouco maior, ele permite a realização da calibração através de multicalibrador. Tá? Na verdade, o que é um multicalibrador? De vez de você pegar o calibrador que vem junto com cada kit, por exemplo, a glicose vem com um calibrador com a concentração 100, a ureia vem com um calibrador com a concentração 40, o kit creatinina vem com outro calibrador, então você tem que fazer um por um. O multicalibrador, na verdade, você compra um soro controle que ele é polivalente, que ele já possui a concentração conhecida exata para todos os testes, tá certo? Depois eu vou ver se eu consigo achar na internet aqui e coloco, carrego o arquivo aqui para vocês. Então, esse multicalibrador para automação é fantástico, porque você tem apenas que colocar no aparelho lá, informar o aparelho para cada analito o valor que é o padrão, certo? Então, a partir do momento que você informou, você roda esse calibrador, você programa esse calibrador e coloca o aparelho para funcionar e se autocalibrar. Então, ele vai calibrar ao mesmo tempo todos os analitos. Aí, como que eu vou saber se essa calibração deu certo? Aí eu vou para uma próxima etapa, que essa etapa ela é compulsória, ela é feita diariamente e ela não deve ser pulada para a fase de teste antes de você fazer ela diariamente, porque essa etapa que valida o seu equipamento. Isso é muito importante. Coloque aí, essa etapa é fundamental para a validação da sua análise, que é a etapa de controle de qualidade. Tá certo? Você fez a calibração você não precisa fazer todo dia. Você faz uma calibração, beleza. Você passou o seu controle de qualidade, que também é um soro, controle, só que qual que é a diferença do calibrador para o controle de qualidade? O calibrador ele tem uma concentração única, conhecida. Por exemplo, o calibrador do cálcio é 10. O controle de qualidade do cálcio ele tem uma faixa de variação. Ele vai de 9 a 11, por exemplo. Então, eu fiz a calibração 10, na hora que eu passar o meu controle de qualidade, ele tem que dar entre 9 e 11.
aí quer dizer que o meu controle entrou dentro da faixa estipulada. Essa faixa é chamado de desvio padrão. Muito importante. O controle de qualidade, ele fornece o desvio padrão aceitável para cada teste. Se o teste sai, o controle de qualidade não entra, quer dizer que saiu do desvio padrão aceitável. Então, meu teste não está validado. Se eu fizer um exame que eu passei o controle de qualidade e esse controle de qualidade não está validado, eu sofro o risco de sofrer processo, tá? Porque caso um paciente venha reclamar que o exame deu errado, tá? Porque isso hoje é obrigatório dentro de um laboratório. Execução de controle de qualidade diário de todos os testes realizados. Então, por exemplo, se um paciente entra com um processo contra mim, que ele diz que ele fez um exame de glicose e acusou uma glicose altíssima. Isso é comum, viu, gente? Isso eu estou falando para vocês que é uma vivência comum. O paciente, ele não quer saber. Ele chegou a não, o médico não acreditou no meu exame, ele mandou eu repetir em outro laboratório, o outro laboratório deu um resultado diferente e ele chegou a me diagnosticar como diabético. Aí o que você faz para você provar que você estava certo? Hein? É muito importante disso. Você vai lá no dia, vai na data e você vai olhar o seu controle de qualidade. Se o seu controle de qualidade estava certo, você tem aí 50% de chance de não ter problema, porque você se garantiu. Você tem o seu controle de qualidade como uma garantia parcial da sua análise, porque tem outros interferentes. Tá? Mas pelo menos da parte analítica você garantiu, o meu aparelho estava funcionando bem. Agora, se o controle de qualidade estiver fora, aí balbal. Aí o paciente, se quiser te processar, ele vai processar e vai levar bastante coisa, porque ele pode pedir o seu controle de qualidade diário no processo e você ter que fornecer lá que não foi feito no dia o controle de qualidade ou o seu controle de qualidade estava fora da faixa. Aí você pode ter certeza que você vai morrer numa graninha. Tá certo? Mas quais são outros interferentes que pode ter? Você pode ter feito seu controle de qualidade, seu controle de qualidade está certo, você pode estar com o equipamento com a manutenção em dia, mas a gente tem outros fatores que podem causar interferência. Troca de amostra, amostra inadequada com hemólise, contaminação da amostra, deteriorização do reagente. Né? Então a gente tem outros fatores, mas se o nosso controle de qualidade estiver em dia, isso aí já nos garante pelo menos 50% aí favorável em relação ao processo. Bom, nós temos também que fazer a nossa manutenção preventiva do equipamento e essa manutenção preventiva tem as manutenções preventivas diárias, tem as manutenções preventivas semanais, mensais, trimestrais e anuais. Tudo isso depende de equipamento para equipamento, mas basicamente todo dia, depois que você utiliza o equipamento, você tem que fazer uma limpeza concentrada. Tá? Existem soluções de limpeza especializadas nesse procedimento, tá? Que tem lá a diluição que você tem que fazer. Misture, por exemplo, 5 gotas de um detergente concentrado em 50 ml de água e aspire na tubulação. Então, estou dando um exemplo aqui de um procedimento de manutenção preventiva. Você está prevenindo aquele circuito, tá, de sujidades. Existem algumas trocas de mangueiras, tá? Esse espectrofotômetro ele possui aquelas mangueirinhas peristálticas, né? Que ele vai fazendo com que ela vai rodando assim, vai sugando
a amostra. Então, aquelas mangueiras também elas vão ressecando. Então, você tem que trocar elas com o tempo, passar silicone, lubrificar elas para que elas não rachem, tá certo? Então, essa manutenção preventiva é importante. A troca periódica da lâmpada, tem o teste é, de, da intensidade da luz, né, que seria um teste para ver se a lâmpada está tendo um ganho de energia suficiente para a emissão da luminosidade adequada. Então, tudo isso faz parte da manutenção preventiva. E a resolução dos problemas quando eles ocorrem. Por exemplo, o nosso controle de qualidade vai ser o principal indicador no caso desses problemas. Se eu tenho um problema relacionado à luz, então geralmente o meu controle de qualidade vai falhar todos os analitos, porque a luz, como eu falei para vocês, é uma etapa inicial e crucial. Por exemplo, queimou a minha luz, então todo o meu controle de qualidade na hora que eu for passar antes da análise vai dar valor absurdo, porque não chegou luz no fotodetector, então ele vai dar valores baixos e valores absurdos. Então isso aí eu já tenho um indicativo que ou minha luz está muito fraca ou ela está queimada. Então aí eu já tenho um parâmetro que eu posso estar, se eu tiver uma lâmpada reserva, ou então eu vou lá e faço um teste da intensidade da luz, da meia-vida da luz, então eu sei o que pode estar acontecendo. Por exemplo, se eu estou com um problema em um filtro, aquilo que eu falei para vocês. Todas as minhas análises que eu faço na faixa ultravioleta deram fora o controle de qualidade. Ó, pra você ver a importância do controle de qualidade. E todas as minhas análises que eu faço na faixa dos comprimentos de onda visível deram bons. Então quer dizer, eu posso estar com um problema no filtro ultravioleta e não na luz, porque se eu tivesse problema na luz, as outras análises também dariam erradas. Como eu tive problema apenas na faixa ultravioleta, então provavelmente o meu filtro de 340, que corresponde à faixa ultravioleta, pode estar sujo, pode estar fora de posição. Aí eu tenho que fazer uma calibração do filtro, tá certo? Por exemplo, eu fiz o meu controle de qualidade, deu tudo certinho, beleza. Mas fui fazer análise, deu um resultado, depois eu repeti esse resultado alterado, deu um resultado completamente diferente. O que pode ser? Pode ser a cuveta de reação. Às vezes aquela cuveta que eu peguei estava contaminada, tinha resíduo. Aí eu fiz uma análise, deu alterado. Na hora que eu repeti, eu peguei uma cuveta que não tinha esses interferentes, aí deu um valor normal. Né? Então você vê, a cubeta de reação ela pode ser um dos interferentes. Aí depois a gente tem elementos que são extra equipamentos que podem estar causando essas interferências, né? Que é a qualidade da amostra, por exemplo, amostra hemolizada, amostra ictérica, amostra lipêmica. Essas três modalidades não são amostras adequadas. Tá? Muitas vezes nós somos obrigados a realizar o exame porque são quadros relacionados à patologia do paciente. Por exemplo, o paciente tem uma anemia hemolítica, o sangue dele naturalmente vai ser um sangue hemolizado. Ou um paciente tem um problema de fígado, naturalmente o sangue dele vai ser um sangue ictérico. O paciente tem um problema hereditário de dislipidemia, logicamente o sangue dele vai ser um sangue lipêmico. Então, nós temos nesse caso que recorrer à bula do teste para ver como que nós devemos tratar essa amostra para que esse interferente seja o menor possível. Então, por exemplo, amostras muito lipêmicas, a indicação, na maioria das vezes, é que você faça
também uma diluição dessa amostra, porque aí você diminui a lipemia e faz depois a correção pelo fator de diluição. Tá certo? É a mesma coisa da linearidade. O mesmo procedimento. Você dilui para tirar um interferente e depois você multiplica pelo fator de diluição. Alguns analitos você tem uma correção matemática, aonde você tem lá hemólise acima de tanto, você tem que multiplicar o resultado por um fator x. Tá? Então isso depende de teste para você retirar esses interferentes, tá? Outra coisa que você tem que ter bastante cuidado é a estabilidade do reagente, principalmente quando esse reagente for um reagente, não for um monorreagente, for birreagente. O que acontece? Alguns reagentes de bioquímica que nós compramos, eles estão prontos para uso. Então ele vem uma garrafinha ou um vidrinho único, né? Que dali você vira para o potinho de reagente, coloca no aparelho ou divide nos tubos de ensaio e começa a realizar os testes. Porém, alguns reagentes são birreagentes, ou seja, eles são divididos em 2 frascos, porque quando eles são colocados em contato um com o outro, a sua estabilidade é baixa. Então, para que a estabilidade desse kit seja maior, esses kits são vendidos como birreagente. Então, por exemplo, o TGO e o TGP, que são dosagens relacionadas ao fígado, que nós vamos ver mais para frente. O kit TGO-TGP, geralmente ele é birreagente. Ele vem o reagente A e o reagente B. Geralmente 4 partes do reagente A para uma parte do reagente B. Então você mistura ali e a partir do momento que você misturou esse reagente, o reagente de uso, né, que seria o reagente pronto para uso, ele vai ter uma estabilidade de 3 semanas. Tá? Isso é um exemplo. Isso varia de fabricante para fabricante e de teste para teste. Então, tem a estabilidade do reagente. Outro fator também relacionado ao reagente é a contaminação do reagente. Tá? Os equipamentos de automação, eles têm que ser muito bem limpos, tanto de automação quanto de semi-automação. Por quê? O resíduo que fica nele, principalmente nesses aparelhos que tem os braços de pipetagem, ele pode ser que no procedimento de lavagem do braço não seja muito bem feito e pode ficar algum resíduo ali na agulha e vir a contaminar o próximo reagente que ele pipetar. Tá? Isso acontecia principalmente nos primeiros equipamentos de automação, porque as estações de lavagem não eram tão eficientes quanto agora. Tá? Hoje as estações de lavagem são muito eficientes, os produtos utilizados para lavagem são muito eficientes, então esse aí diminuiu bastante, mas a gente tem que ter a noção que isso ainda pode acontecer e isso é uma causa de erro, o reagente deteriorado. Então a gente começa uma rotina, um reagente que deteriora muito rápido, por exemplo, é a creatinina, tá? Creatinina que é utilizado como prova de função renal. A creatinina, você coloca a creatinina, não se deve colocar muito reagente no potinho, porque é um reagente que contamina muito fácil, tá? Então você coloca ali o mínimo possível para fazer os testes que você tem hoje ali na bancada, tá? Depois você vai completando à medida que for necessário. Você evita assim que o reagente deteriore. Se você colocar uma quantidade muito grande de creatinina em uma rotina, o fato do braço ir pipetando ali vários reagentes, esse reagente creatinina ele vai perdendo a sua estabilidade. Então começa da creatinina falsamente elevada.
Então isso é uma causa de erro muito comum. Aí você vê lá, o controle de qualidade que você fez de manhãzinha tá ok, os valores que você fez de manhã estão compatíveis, mas depois do almoço as cretininas começaram a dar incompatível. Começaram a dar umas creatinina muito alta que não estariam compatíveis clinicamente com o paciente e com outros parâmetros que a gente utiliza como controle. Por exemplo, quando a gente for ver lá o perfil renal, nós vamos ver que um dos parâmetros que a gente utiliza para o controle renal seria a ureia. E geralmente a ureia ele é um parâmetro que acompanha a creatinina. Então a gente vai ver lá que tem ureia baixa com creatinina alta. Isso aí não é uma coisa muito comum. Pode até existir, mas não é muito comum. Aí você vai ver lá o reagente da creatinina está deteriorado porque você colocou uma grande quantidade de reagente lá no começo da rotina de manhãzinha e agora de tarde o reagente que está sobrando lá está contaminado. Então isso aí é muito é, ruim, tá? É muito importante você ter essa noção de como você lidar, manejar esses reagentes. Outra coisa seria o circuito interno desse aparelho, são as chamadas as bombas, tá? Existe um teste que você faz nos equipamentos, tá? Desde os mais simples até os mais modernos, que seria a calibração das bombas. Essas bombas são utilizadas para aspirar determinado volume de reagente, determinado volume de amostra. Essas bombas elas devem ser calibradas de acordo com uma certa periodicidade. Alguns equipamentos mais modernos já fazem isso automaticamente. Automaticamente, no meio da rotina, eles param e aí dá a mensagem lá, calibrando bomba. Quer dizer, ele tem o seu time correto, que ele sabe que ele precisa calibrar a bomba para manter o volume de aspiração correto. Essa bomba ela é responsável pela aspiração tanto da quantidade correta de amostra quanto da quantidade correta de reagente. Então, por exemplo, se a minha bomba está descalibrada, eu estou colocando uma reação lá para fazer e o aparelho deveria pipetar 400 microlitros de reagente. Só que está descalibrada a bomba. De vez de estar pipetando 400 microlitros, está pipetando 500 microlitros. Aí, na hora que eu colocar o meu soro ali, a minha reação vai dar errada. Vai dar falsamente diminuída, porque eu tenho um volume maior de reagente do que o indicado pela técnica, então o valor que eu encontrar lá vai ser um valor errado. Então é necessário que se faça periodicamente essa calibração de bombas, tá? Evitando assim reações invalidadas. E essas reações invalidadas, geralmente alguns equipamentos eles dão como se fosse um alarme. Ele coloca lá reação, ele solta até o valor, só que ele, por exemplo, solta o valor em vermelho e um código na frente. Esse código na frente é o erro que teve durante a leitura do teste. O que pode ser esse erro? Pode ser um aumento daquela lei de Beer e Lambert, que causa uma desestabilidade devido à linearidade da reação. Pode ser que o tempo de reação, o intervalo de tempo de reação ultrapassou ao limite de estabilidade. Pode ser que a absorbância não foi lida corretamente porque alguma cuveta de reação estava suja. Então, tem que ficar atento a esses alertas que o equipamento solta, que geralmente é um alerta em vermelho, em destaque, tá? Juntamente com uma codificação na frente, e você vai ver lá no manual do aparelho e você busca qual que seria aquela codificação que corresponde ao determinado erro. Mas independente do erro, o que se faz como procedimento padrão é você colocar uma nova amostra, colocar um novo reagente e colocar para fazer de novo. Tá certo? Porque aí você evita a maioria das falhas analíticas. Bom,
passando aqui com as metodologias de análise, né? Então, cada kit também ele possui metodologias de análise singulares, né? Então, tem aquela análise que é um ponto final. O que é isso? Uma análise de ponto final. Uma análise de ponto final é uma análise que você tem a partir do momento que você pipeta a amostra sobre um reagente, ele tem um tempo limite para que seja realizada a leitura. Tá certo? Então é uma análise de ponto final, porque a partir desse limite de tempo, a absorvância dele, a mudança de cor do teste, principalmente relacionado à mudança de cor, ela vai ser o tempo otimizado para que a reação seja correspondente ao valor correto. Então isso está na programação do kit, tá certo? E você tem esse tempo. Você coloca lá, por exemplo, análise do fósforo. Fósforo é uma análise de ponto final ultravioleta lá, ele faz a leitura com 2 minutos. Então você pipeta lá, depois de 2 minutos ele faz a análise da leitura lá no equipamento. Tá certo? Análise colorimétrica também é baseada em tempo, principalmente naqueles reagentes que têm uma alteração de cor quando ele entra em contato com a amostra, tá certo? E esses testes colorimétricos geralmente ele tem uma estabilidade de tempo. Ele não é igual ao ponto final. O ponto final ele tem que ser lido naquele tempo. Seria o tempo otimizado para que a reação se finalize, tá? O colorimétrico ele tem um tempo mínimo para ser lido, ou seja, você a partir do momento que você pipetou o reagente, você pipetou a amostra, você tem o tempo de reação e você tem que ler depois de 5 minutos até 2 horas. Então esse intervalo de tempo, o teste colorimétrico se mantém estável. Então você tem um tempo maior para fazer a leitura. Já o teste cinético é um teste bastante complexo, que ele vai fazer várias leituras. Ele vai tipo fazer uma curva de leituras. Então ele faz uma leitura. Você pipeta o reagente, você pipeta a amostra, você insere no aparelho e ele vai fazer ali diversas leituras conforme a programação. Ele vai fazer a leitura com 30 segundos, fazer a leitura com 60 segundos, com 120, com 180, então depende do teste. Aí cada leitura ela vai ser jogada em uma fórmula matemática e essa fórmula matemática vai corresponder a um determinado resultado. Então, o teste cinético é aquele que se mexe, quer dizer, é feito várias leituras de acordo com a sua absorvância relacionada a tempo. É leitura baseada em tempo, várias leituras. Tá certo? O enzimático são aquelas reações que dependem de enzimas e substratos. Então, são kits onde geralmente esse kit contém um substrato e ele vai ser direcionado a dosar uma determinada enzima, tá certo? Então a reação enzima-substrato se dá através também de um intervalo de tempo e depois que ocorre essa reação ocorre uma mudança de cor, uma mudança de padrão e o aparelho detecta. Então também tem os testes ultravioleta, né, que são os testes realizados em um determinado comprimento de onda não visível, que seria o comprimento de onda de 340. Esses testes geralmente são reagentes incolores, tá certo? Então nós não conseguimos ver a olho nu a alteração desses parâmetros. Então a alteração seria mediante um comprimento de luz ultravioleta, que é bem sensível. Tá? E depois nós temos a turbidimetria. A turbidimetria, como disse, é através de reações de
turbidez, né? Então essa turbidez é proporcional ao aumento da concentração. Quanto maior a turbidez formada entre o complexo amostra reagente, maior será a concentração de determinado analito. Muito útil hoje para a realização da proteína C reativa, que é o PCR, tá? O PCR pelo método imunológico, a gente faz aquela na plaquinha de PCR, né? Você mexe a plaquinha, aí tem aquela aglutinação, aí como a técnica foi evoluindo, nós temos agora a turbidimetria, que essa técnica deixa de ser semi-quantitativa para ser quantitativa. Então você consegue dosar efetivamente a quantidade de proteína C reativa no soro através da turbidez. Certinho? Bom, então seja bem-vindo, né, à bioquímica clínica. Essa seria a aula introdutória à parte de equipamento que a gente é essencial saber para que a gente possa trabalhar com todos os parâmetros bioquímicos que nós vamos estudar daqui para frente. Isso aí seria o funcionamento de um setor de bioquímica, baseado no equipamento e na espectrofotometria. Tá certo? Eu vou carregar aqui para vocês agora uma bula e um protocolo de automação para mostrar para vocês como que funciona, como que é a base, tá bom? Espera aí um minutinho só. Eu vou parar a gravação aqui para o arquivo não ficar muito grande.